Olá, em mais uma reflexão domingueira, ajudados pelos sacerdotes jesuítas Adroaldo Palaoro e Johann Konings, reflitamos sobre a revolução do olhar que toca o coração, que vai até as profundezas de cada um e cada uma de nós. Existe um fio invisível que costura os textos que hoje nos são oferecidos nas igrejas da religião, da Igreja Católica Apostólica Romana. Desde a lei escrita, não nas tábuas de pedra, mas na carne viva do coração do ser humano, lá no Deuteronômio, costuma aplicar, apontar, sinalizar algumas solidificações das leis para as pessoas. E na leitura especificamente de hoje, ela lembra que a palavra de Deus não é um enigma que se coloca distante, mas é exatamente um sussurro muito íntimo, tão próximo que confunde cada um de nós e se confunde com o próprio ritmo de nossa própria respiração. E o Evangelho, ele vai tirando o véu, vai desvelando o paradoxo mais radical, que é justamente que às vezes quem melhor entende a vontade de Deus é justamente aquele que não pertence ao nosso círculo, à nossa tribo religiosa, à nossa lista de bons e justos. O samaritano é uma figura desprezada, quase herética, para os ouvintes de Jesus. E ele se torna o arquétipo, o modelo do verdadeiro discípulo, da verdadeira discípula, não porque ele obedece a regras, mas porque o seu coração bate em sintonia com o coração de Deus. Aqui reside uma verdadeira estrutura para ser analisada do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual também, que é exatamente o que? Os nossos maiores obstáculos não estão lá fora, mas estão nas resistências que nós construímos dentro de cada um de nós. O sacerdote e o levita da parábola não são monstros de indiferença, eles são antes vítimas de um sistema que os ensinou a venerar a lei acima da vida, acima da pessoa humana. A religião deles, embora fosse muito sincera, tornou cada um deles como se ele tivesse um mecanismo de defesa, né? Se tornou para eles uma espécie de resistência, de defesa contra o imprevisível encontro com a dor do outro, com o sofrer do outro. Quantas vezes nós, em nossas rotinas seguras, nós repetimos esse gesto? Fechamos nossos olhos ao mendigo na rua, à pessoa que precisa ao nosso lado. Nós justificamos nossa omissão com a pressa. Ou pior, nós espiritualizamos a indiferença, como se Deus aprovasse nossa frieza, em nome de um bem maior. O samaritano, ele, ao contrário disso, ele opera uma revolução silenciosa. Não se vê ele propagandeando ou dando os fundamentos da sua ação, ele simplesmente permite que o sofrimento do outro o atravesse. A palavra compaixão, pathos, significa padecer, adoecer, padecer junto com o outro. Não é uma pena, não se torna de apiedar-se do outro. Não é caridade feita a uma certa distância, é um parto. O outro nasce dentro de nós. E a partir daí, não existe mais como voltar atrás. Esse é o movimento trinitário que Jesus descreve. Vê.
o samaritano viu. O olhar que não desvia, que não vai para o outro lado. Comover-se. Ele faz com que suas entranhas se agitem, se movam, se contorçam. Ele se aproxima. O corpo que se inclina para o outro que está caído. É bom notar aí que ele não oferece discursos. É importante a gente dar ênfase nisso. Ele não exige a conversão daquela pessoa que está caída. Ele nem pede gratidão. Ele simplesmente derrama o óleo para acalmar a dor, coloca o vinho para proteger, que são, na realidade, inclusive símbolos litúrgicos usados pelo sacerdote que passou direto, né? São símbolos litúrgicos. E ele coloca óleo e vinho nas feridas de um desconhecido, como se aquele homem fosse o seu próprio altar. Eis a grande ironia divina. Enquanto os religiosos competentes, ávidos na lei, no cumprimento das exigências da lei, esses aí seguem para o templo, é exatamente o herege quem realiza o verdadeiro culto, porque Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Ele habita na carne ferida do mundo. Ele habita nos templos feitos por Deus. A parábola, então, ela deixa uma pergunta que corrói, uma pergunta cáustica. Onde está o nosso templo? Em nossos rituais imaculados, ou na capacidade de deixar que a vida nos rasgue? Onde está o nosso templo? Onde nós colocamos as liturgias perfeitas que segue um ritual milimetricamente, matematicamente exato, sem erros, com respostas exatas, ou aonde nós nos tornamos vulneráveis. O samaritano não tem respostas teológicas, mas ele encarna a única teologia que importa. Deus é amor. E quem ama, conhece a Deus. Conhece a Deus no próprio amor. Jesus, ao final, não pergunta qual deles foi o mais correto, mas ele pergunta qual foi o próximo. A proximidade é, então, a medida do reino. E aqui nós tocamos um nervo exposto. Nossa era tão conectada, tão virtualmente conectada, é também a era da solidão como doença, uma solidão epidêmica. Nós falamos tanto de comunidade, mas nós raramente suportamos o peso do olhar do outro. Nós compartilhamos memes, mas nós escondemos nossas lágrimas. A espiritualidade cristã, no entanto, ela é anti-escapista. Ela nos arraiga no aqui e no agora, na materialidade suja e sagrada dos corpos. O óleo do samaritano não cura apenas feridas físicas. O óleo é um bálsamo para a alma do doente dele, porque ali se mostra que ele aprendeu, o homem ferido está desconfiado do toque do outro, porque ele apanhou muito, ele ficou muito ferido. Então, é um bálsamo para a alma, um óleo que tira um pouco a dor da desconfiança do toque. Por isso, a ordem de Jesus é: vai e faça o mesmo.
E essa ordem ela é menos um imperativo moral e mais um convite para a metanoia, ou seja, para uma virada radical do olhar. Não se trata de fazer mais, mas de ver diferente, de enxergar no rosto do necessitado, da necessitada, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo que nos interpela. Foi a mim que o fizeste. A psicanálise, por exemplo, nos ensina que nós só curamos nossas feridas quando nós as reconhecemos. Então, o Evangelho vai além. Vai nessa mesma perspectiva, mas dá um passo além. Ele diz que nós só curamos as nossas quando nós nos deixamos ferir pelas dos outros. Quando nós fazemos o outro sofrido ser parido dentro de nós, nascer em nós. Ao deixarmos esse espaço sagrado de muitas firulas litúrgicas, nós devemos buscar o espaço sagrado da relação com o outro. E para isso, levemos 4 perguntas. Primeiro, na minha relação com Deus, pergunto-me: que imagens de Deus ainda me aprisionam? O juiz, o patrão, o relojoeiro distante para dizer: olha o tempo. Como eu posso experimentar esse Deus não como essas referências terríveis, mas como o samaritano que se inclina sobre minhas feridas? Na minha relação comigo mesmo, devo me perguntar nesses dias quais são as partes de mim que eu ainda trato como estrangeira, como hereges, como aquelas que são meus fracassos, aquelas com as quais eu devo manter distância. Como nós costumamos dizer, os proscritos. Quais são as partes de mim que são proscritas, que são samaritanas e eu, o judeu puro? Como eu posso acolher essas partes com a ternura do óleo e do vinho? Na minha relação com os demais, com os outros, com as outras, quem são os samaritanos que eu me recuso a reconhecer? Aqueles e aquelas que me desafiam, que me perturbam, que perturbam minha paz, que insiste em me tirar das minhas desconfianças, porque eu não confio mais em ninguém, em nenhum toque, eu não confio mais no amor do outro, na capacidade do outro de cuidar de mim, de tão ferido, tão ferida que eu já estou das minhas relações. Onde estou construindo o outro lado da distância, ao invés de assumir o caminho do outro, dar a cavalgadura, deixar o outro me dar a cavalgadura, me levar, ser sustentado por ele? E na minha relação com a natureza, como eu posso ser próximo da criação que geme, como diz lá em Romanos 8, versículo 22? Quais são os pequenos gestos de cuidado que eu posso assumir como ato de amor cósmico? Que eu possa me lembrar, como diz no ditado popular, a melhor forma de ter amigos é ser amigos. A melhor forma de perceber as dores é assumir as minhas dores e, no outro, também as dores do outro.
Que o Espírito, que é fogo de amor, ele nos consuma. E ele consuma também toda a indiferença e nos torne artesãos da revolução da compaixão. Que eu tome consciência dos mecanismos de defesa que aparecem em mim para me impedir da minha relação com o outro. Negação, resistência. Que eu faça uma crítica ao narcisismo religioso que às vezes se instaura nas nossas comunidades, que muitas das vezes é a projeção do meu sagrado, da forma como eu vejo o sagrado, ou do sagrado no controle de tudo. Que eu integre as feridas, as sombras e faça despertar, reacender a compaixão. Que eu desmonte as racionalizações do superego religioso que se coloca sempre contra o amor concreto e que eu me entregue ao amor sem defesas, ao abandono das couraças afetivas, para que eu finalmente viva o encontro no inconsciente coletivo, o Deus nas profundezas do humano em mim, do humano no outro. Esse narcisismo sagrado, essas racionalizações, essa couraça de cálculo, esse inconsciente do mundo que eu mantive, que eu possa ir me conhecendo e ir destruindo. Amor e graça para você. Boa semana.